paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E espero que esse vídeo alcance o maior número de almas para ouvir o que o Senhor tem a dizer. A palavra ID é para a gente poder estar transmitindo, falando em qualquer lugar a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está escrita em Jeremias, no seu capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 5, para a honra e glória do Senhor. E diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma palavra bem conhecida, bem ouvida, bem falada. Uma palavra qual cabe a todos, só que vale mais para aquele que está fora da posição. O vaso do oleiro. Vaso, a palavra vaso, ela tem 3 sentidos sobre a tua vida que Deus te escolheu. Primeiro, a palavra vaso representa povo, nações e Israel. Tá vendo que você é, varão? Tá vendo como Deus te escolheu como vaso? E sobre a palavra vaso que Ele te deu, está essas 3 posições que Deus te deu. Você é vaso, você é povo e você é Israel. Oleiro, Deus, propósito. Agora juntando vaso, oleiro, o vaso do oleiro, povo, nação, Israel, Deus, propósito. O que veio primeiro a você, Jeremias? A palavra do Senhor. Quando Deus quer falar com o profeta, é preciso se levantar. Você precisa entender esta palavra. Levanta-te. É uma palavra poderosa. É uma ordem, não é um pedido. Levanta-te é uma ordem dos céus, de Deus, que quer dizer também posicionar. Levanta-te é uma ordem direta de comando. E quando você entender a ordem, você se posiciona. E entende aonde o Senhor te quer. Tá entendendo?
Você só vai saber como se levantar se você entender a palavra do Senhor, entender aquilo que o Senhor está falando para você. Aí sim você entende que Deus está falando, quando você começar a entender. Aí você se posiciona e na posição saberá que a voz que fala é a voz do Senhor. Tem muita gente que não entende o levantar. Porque não se posiciona. Não entende levanta-te, o levantar. Não entende porque não está na posição e não quer estar na posição e não se posiciona. Não tem interesse. E ainda fica perguntando: por que, Deus, eu tô nessa situação? É o primeiro questionamento que faz ao Senhor nosso Deus, né? Mas sabe por quê? Porque não quer descer na casa do oleiro. Não quer se posicionar. Aí o vento bate e quando começa a vir mais forte, começa a questionar. Por que eu, Senhor, estou nesta posição, nessa situação desagradável? Porque não quer se posicionar aonde Deus quer que fique posicionado. Desce a casa do oleiro. Sabe o que significa desce a casa do oleiro, meu irmão? Vou te dizer: humilhar-se e prostrar-se e se derramar. Eu não consigo entender e vejo muito em vários lugares que a pessoa não quer se posicionar. E se ela se posiciona, ela também não desce a casa do oleiro. Ela não quer se humilhar, ela não quer se prostrar e muito menos se derramar. Sem posição você não humilha-se, você não se prostra e você não se derrama. Desce a casa. Para você se levantar, é preciso descer. Para você ter uma cura, é preciso buscar. Para você ter transformação, é preciso atitude. Para você entender tudo isso, é necessário Jeremias descer. Você está preparado para entender? Ou você não quer se posicionar? Ou quer ficar só questionando a Deus? Quer ficar só falando: Deus, acaba com essa situação, eu não aguento mais. Mas não entende que Deus quer que você se posicione para que Ele esteja a falar contigo. Repare que o Senhor já está falando com Jeremias, mas o Senhor quer desenrolar mais a palavra lá, L-A, lá. Não é qualquer lugar que Deus vai falar com você. Ele pode, mas Ele quer que você desça na casa do oleiro. Mas por quê? Por que Deus quer que eu desça na casa do oleiro? Porque lá
É lá que ele vai revelar o propósito dele para você. Entenda que a palavra diz: enquanto Jeremias desce à casa do oleiro, ele estava fazendo. Pega isso aí. Fazendo. Quando Jeremias desce a casa, o oleiro estava fazendo. Entenda que Deus já estava fazendo a sua obra. O Senhor só fará a obra em você, se você se mover para o propósito. Onde é o propósito? A casa do oleiro. O vaso que o oleiro fazia se quebrou. Tem muita gente, quando assistir isso aí, já entendeu. E muita gente que vai entender também. Tem uma notícia boa para você ainda. Ainda bem que quebrou no vaso do oleiro. Ainda bem que quebrou na mão do oleiro. Porque se fosse na mão do homem, entenda, se fosse na mão do homem, ele já tinha jogado fora, porque para eles não tem mais jeito, não serve mais. Entenda, tem muita gente que diz que você já não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que Deus te abandonou, que o mesmo vaso que se quebrou na mão dele não tem conserto na mão do homem. Quero te dizer, ei, para o homem você não tem mais jeito, mas para Deus, do mesmo vaso, entenda, do mesmo vaso que se quebrou na mão dele, tem conserto, tem jeito sim, tem nova formosura, tem sonhos realizados. Ele nunca te abandonou. Ele sempre está ao seu lado, caminhando contigo, de dia e de noite. Para Deus, você tem valor. Comece a se movimentar. Desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Porque é lá que tem o propósito. E você ouvirá a palavra do Senhor, e Ele revelará o propósito para você. Levanta-te. Levanta-te. Desce a casa, lá, fazendo a casa do oleiro. Deus já está fazendo o que o homem não faz. Para o homem, aquele barro, o homem moldando aquele vaso, quebrou. Não tem mais jeito. Para o homem, ele pega e ele joga fora. O homem te condenou. O homem te apontou. O homem diz que
para esse vaso não tem mais jeito. O homem está dizendo: você não tem mais jeito, você não tem mais formosura, você não consegue nada, porque Deus quer esse vaso como você. São tantos apontamentos que você, ouvindo tanta coisa do homem, você acaba se entristecendo, você acaba se negando, se reservando, se isolando da comunidade. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que Deus vai fazer de você, vaso quebrado, um vaso novo, um vaso de formosura, um vaso que ainda realiza sonhos, um vaso que será visto e visto com brilho e com uma formosura linda, porque para Deus tem conserto. Ele não usa outro vaso, ele usa o mesmo vaso. Por que você está parado ainda? Por que você deixou de descer a casa do oleiro? Por que você deixou de ir lá aonde Deus mandou para te revelar o propósito? Deus já está fazendo. Basta você se posicionar. Basta você voltar. Se posicione para que Deus revele o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Ah, mas aonde é? Na casa do oleiro. Sabe o que é a casa do oleiro? Descer, orar, jejuar e chamar a presença do Rei, para que assim Ele venha revelar o propósito sobre a tua vida. Ah, mas eu não sei onde é. Não se importa não, querido. Deus vai falar. Desce. Desce, porque Ele te aguarda. Você que está fora da posição, está ouvindo a voz dizer: volta, se posicione, esteja no centro aonde o Senhor te quer. E lá, na casa do oleiro, desce para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Esta é a mensagem que o Senhor me deu para estar falando contigo. Quer ouvir a mensagem do Senhor? Se posicione, desce a casa do oleiro, porque Ele te espera. Ele te espera. Ele te espera. E só Ele pode revelar a você o propósito que Ele tem sobre a tua vida. Desce. Busque. Se posicione. Porque o Senhor tem pressa para cumprir esse propósito sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Se posicione, e eu falarei e revelarei o propósito sobre a tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês que ficou até o final, e que grandes coisas o Senhor tem a fazer sobre a tua vida. Aqui fica o irmão Vanderlei, a qual trouxe a mensagem para compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, para que você entenda